João, no capítulo 4, a partir do verso 19. Você que encontrou, se pudesse colocar de pé. João 4, 19. Diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar? Feche seus olhos. Há poucas pessoas na Bíblia Jesus se revelou dessa forma tão direta, né? Há poucas pessoas ele dizia: sou eu mesmo o Cristo. Ele sempre se referia a si mesmo como o Filho do Homem, né? O Filho do Homem há de vir, o Filho do Homem veio para isto. E a ela, aquela mulher, quando tinha uma dúvida de que realmente o Messias viria, ele revelou-se a ela como sendo: eu mesmo, o que falo com você, sou o Cristo. Há poucas pessoas Jesus se revelou daquela forma. Acho que Jesus teve um carinho muito especial por aquela mulher, porque aquela mulher estava representando um povo, uma comunidade de samaritanos que estavam distante dele, e ele precisava de se aproximar e quebrar algumas barreiras. Eu quero orar, e quero que você também faça uma oração nesse momento. Às vezes nós colocamos muitas barreiras em nossa comunhão com Deus, e muitas barreiras na nossa comunhão também com as pessoas. Então eu quero que você ore nesta noite, pedindo ao Senhor para quebrar as barreiras. A maior barreira que separa o homem de Deus chama-se barreira do pecado. O pecado separa o homem, o pecado causa mal-estar, é o estado mal da alma, chama-se pecado. Errar o alvo, perder a direção, né? Se perder no caminho, não saber para onde ir, isso é o pecado. Então, o pecado nos distancia de Deus, o pecado nos distancia do propósito do Senhor, o pecado nos leva a cometer loucuras. As pessoas que vivem em pecado, elas não sabem para onde vão, não têm direção e vivem fazendo loucuras da sua vida. Tem uma instabilidade, tem uma insegurança, sem direção alguma. Então, aquela mulher, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ela queria saber onde e como adorar. E você veio aqui nessa noite para ouvir Deus. Onde adorar? Onde eu devo adorá-lo, Senhor? Que essa seja a pergunta no seu coração. Onde eu devo adorá-lo, Senhor? E como eu devo adorá-lo, Senhor? E que o Senhor venha falar ao seu coração nessa noite. Você deve agora adorá-lo em espírito e em verdade, em todo tempo, em todo lugar.
Senhor, nós queremos adorar o Teu nome, nós viemos aqui para isso, nós viemos aqui para engrandecer ao Senhor, para dizer que só Tu és Deus, só Tu és Senhor da nossa vida, e nós agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, mais um dia na Tua presença, nós agora, Deus, conseguimos vencer, mais um dia, até aqui o Senhor nos sustentou, e verdadeiramente o Senhor tem sido fiel. Ninguém aqui hoje ficou sem comer, ninguém aqui hoje ficou sem vestir, ninguém aqui hoje ficou sem água, ninguém aqui hoje ficou sem proteção do Senhor. Muito obrigado, nós reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua soberania, e clamamos por aqueles que Te servem, e ainda assim passaram esse dia sem ter o pão para comer. Nós não sabemos onde eles estão, mas nós Te clamamos por eles. Vá, Senhor, estenda a Tua mão de misericórdia a eles, usa a Tua igreja para estender também a mão do Senhor até a eles, e que a graça do Senhor os alcance. Senhor, também nós clamamos por aqueles que nesse dia não tiveram o privilégio de adorar ao Senhor, de caminhar com o Senhor, de ouvir a Tua voz. Nós Te clamamos por eles, Senhor, porque essa é a maior fome, a maior miséria que tem, é a espiritual, Senhor. Então nós Te clamamos por aqueles que às vezes estão perto de nós, mas estão longe de Ti, Senhor. Tem misericórdia desse povo, tem misericórdia dessas pessoas, ajuda, sustenta-nos, ó Deus, sustenta essas pessoas e desperta a igreja do Senhor para ir até essas pessoas e estender as mãos para resgatar essas vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos e pedimos agora, Deus, venha falar conosco nesse culto, usa, Deus, o mensageiro, recebe a nossa adoração, ó Deus, fala com poder, venha corrigir, venha exortar, venha, Deus, trazer as maravilhas do Senhor derramadas sobre nós, para que haja renovo de fé, de esperança, Senhor, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Venha curar, Senhor. Se entrou alguém nessa noite aqui ferido, se alguém entrou aqui enfermo, seja enfermidade física, enfermidade da alma, que o Senhor venha curar, porque o Senhor é poderoso para curar. Venha restaurar também, Senhor, casamentos, venha restaurar a comunhão com o Senhor. Se entrou alguém aqui desviado, se entrou alguém que ainda não Te conhece, que os olhos agora sejam abertos, que os ouvidos sejam abertos para a Tua palavra que será ministrada, e tudo que vai acontecer aqui seja para a glória do Teu nome. Senhor, se levanta como, ó Deus, o nosso estandarte e guerreia ao nosso favor. Senhor, se não fosse a Tua presença, a nossa igreja já teria acabado. Senhor, se não fosse a Tua presença, a nossa família já teria acabado. Senhor, se não fosse a Tua presença, a minha vida já teria acabado. Mas o Senhor é Deus, e o Senhor está presente, e a mão do Senhor está estendida para aqueles que creem no Teu nome, e a proteção, Senhor, e o cuidado do Senhor há na vida daquele que crê no Teu nome, e esses hão de experimentar milagres do Senhor dia após dia, Senhor, porque o Senhor é Deus de milagre. Muito obrigado, Senhor, pela tão grande salvação que o Senhor tem nos dado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de se sentar, quero que você saia do seu lugar, cumprimente as pessoas, diga: meu irmão, graça e paz, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, que bom que você está aqui. Então, que bom que você veio, né? Vá até alguém, né? Cumprimente. Você que nos visita, nosso muito obrigado desde já. Deus abençoe a sua vida poderosamente.
Jesus, diante de uma mulher samaritana, aquela mulher pergunta: Senhor, onde adorar? Ela estava falando do monte. Onde adorar? Em Jerusalém? O povo judeu diz que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, adoramos em Gerizim, em Samaria. Onde, Senhor, é o melhor lugar para adorar? Onde é o lugar verdadeiro que nós vamos adorar ao Pai? Porque eu vejo que o Senhor é profeta. Jesus falou: olha, vai chegar uma hora, mulher, e essa hora já chegou, que nem neste monte em Jerusalém e nem também em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava falando a uma comunidade que estava muito presa ao local de adoração. Para eles, tanto para os judeus como para os samaritanos, o local, o templo, onde adorar, era essencial. Eles precisavam de entrar no templo, como hoje nós estamos num templo adorando. Nós estamos aqui para adorar, mas é só aqui o lugar de adorar? E Jesus falou: olha, vai vir uma hora, essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não precisa ser no templo, ou fora do templo, ou em uma condição, ou em uma época, não só na época de bonança, não só na época de tribulação, não só num templo bonito, ou debaixo de uma árvore, ou no seu quarto, mas Jesus disse: em todo tempo haverão de me adorar, em espírito e em verdade. Eu fiquei pensando, em espírito e em verdade, será que é só falando em mistério? Será que é só falando em língua estranha? Porque tem pessoas que acham, porque em espírito e em verdade deve ser espiritualizado de tal maneira que você já anda até nas nuvens. Não. Ainda que você esteja em plena comunhão com o Senhor, é em todo tempo, sendo verdadeiro com Deus na sua caminhada cristã, em espírito e em verdade, fazendo o Senhor como Senhor da sua vida em todo o tempo, como seu Senhor, como Salvador da sua vida, como dono. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós não nos prendemos a coisas, a momentos, a locais. Ele é Senhor em todo momento, em todo tempo. Nós somos adoradores. Não importa o que estivermos fazendo, precisamos ser adoradores. Se você está trabalhando, lá no seu trabalho, você é um adorador. Se você está estudando, lá na sua escola, você é um adorador. Se você está fazendo compra no supermercado, lá na compra, você é um adorador. Se você está lavando roupa, lá na beira do tanque da máquina, você é um adorador. Está cozinhando, lá na beira do fogão, você é um adorador. Porque Ele é Senhor das nossas vidas em todo o tempo. E você vai adorá-lo em todo momento, a todo instante. Que você esteja aqui como adorador, mas em todo o tempo
você adore o Senhor verdadeiramente. Enquanto o grupo de louvor vem, ainda sentados, feche seus olhos, adore ao Senhor por um minuto. Fale: meu Deus, Tu és Senhor da minha vida, é o Deus da minha salvação. Eu não estou preso, Senhor, a uma denominação, eu não estou preso ao nome de um pastor, eu não estou preso, Senhor, a um modelo, mas eu estou preso ao Senhor Jesus. E ao Senhor eu quero adorar verdadeiramente, em todo o tempo e o tempo todo, glorificando o Teu nome, exaltando ao Senhor. Então, Senhor, receba agora nossa adoração através do cântico, através das nossas palavras, mas lá fora receba através do nosso testemunho de vida cristã. É isso que nós queremos ser, verdadeiros adoradores o tempo todo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Paz do Senhor, amém? Você que pode se colocar de pé, vamos louvar juntos ao Senhor, declarar que Ele é o Rei dos Reis, que reina sobre as nossas vidas, que não há outro Deus como o nosso Deus. Adorar o Senhor com sinceridade no coração, adorar o Senhor não porque nós estamos aqui, mas porque nós temos alegria em poder servi-lo, declarar a nossa alegria e o prazer de ter o Senhor habitando em nossos corações. Vamos declarar ao Senhor: reina em nossos corações, Senhor, com o Teu poder, e faça a Tua presença ser vista através da minha vida. Amém? Declare mais uma vez: sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com
Senhor venha reinar sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor no livro de Isaías 9 fala sobre um menino que o Senhor enviou a nós, e esse menino se chama Jesus. Veio a esse mundo com a única missão: viver como nós, mostrar que é possível levar uma vida verdadeira diante do Senhor, e nos deu o maior de todos os presentes, que é a nossa salvação. Eu sou sempre grata ao Senhor por isso, pela nossa salvação. E o Senhor nos deu uma promessa tão linda, que é de morar na eternidade. E é isso que nós vamos louvar o Senhor e adorar nessa hora. Engrandecer o Senhor, declarando que um dia Ele há de vir, cumprir a maior de suas promessas e nos dar esse presente, que é morar na eternidade com Ele. Vamos declarar essa canção que está escrita nesse livro, Isaías 9. Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Deus que vive em mim, debaixo de tuas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Pelas portas da cidade. Na Nova
Jerusalém, tua noiva vai entrar. Como é bom lembrarmos e entendermos para onde nós vamos. Isso faz a nossa jornada valer a pena, cada dia, cada minuto. Será que você pode declarar mais uma vez esse final dessa canção, esse refrão, com alegria e com gozo, sabendo que a nossa jornada aqui, ela vale a pena? Como um coral, declarar mais uma vez para encerrar essa canção. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Como é bom nós conhecermos a presença do Senhor. Não há nada melhor do que estarmos na presença do Senhor. Nós temos a certeza de que não existe lugar melhor para se estar. E isso é o que a presença do Senhor faz conosco. Uma vez que nós conhecemos verdadeiramente o que é estar junto do Senhor, é impossível nós estarmos longe dele. Querido, que nós possamos ter tanto amor pelo próximo, de maneira que nós possamos mostrar a Ele o quanto é bom a glória do Senhor, o quanto é bom a presença do Senhor. Que possamos nos lançar diante do Senhor a cada dia, independente de como estiver nosso dia. Talvez nós vamos estar vivendo um dia mau, um dia difícil, mas sabendo que diante da presença do Senhor, junto do Senhor, escondido nas asas do Altíssimo, protegido por Ele, nós vamos conseguir vencer mais esse dia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Não queira nunca, querido, estar longe da presença do Senhor, porque não há lugar melhor para se estar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos. Não sei mais viver
Declare a Ele: Santo, somente o Senhor é santo e digno da nossa adoração. Declare mais uma vez: glória, 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 aleluia. Senhor, é impossível nós não clamarmos pela Tua presença. Onde nós estivermos, é impossível estar sem o Senhor, porque o nosso coração, que é templo do Senhor, o nosso corpo precisa da Tua presença para prosseguir, para seguir firme, firmado na rocha que é o Senhor. Por isso nós declaramos o tempo todo que Tu és santo, Pai. Não existem palavras para expressar o quanto Tu és santo. Nós não saberíamos falar algo que o Senhor mereça se não vir do Senhor. Porque até esse desejo de adorar, até esse desejo de ser bom vem do Senhor. O que seríamos de nós sem o Senhor, Pai? Por isso nós declaramos que Tu és santo, santo, e não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. Digno de louvor, digno de adoração, digno. Aleluia. Vamos declarar mais essa canção ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo.
Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Pai. Louvamos ao teu nome santo. Santo. Nome igual não há. Um nome que causa tremor em toda a terra. Somente o nome do Senhor Jesus. Não existem medos, acusações, nada que possa nos deter, porque maior é o que está em nós e o seu nome é Jesus, digno da nossa adoração. Nos maravilhamos diante de ti, Senhor. Aleluias. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Boa noite, amada igreja. Graça e paz, amém? Amém. Como é maravilhoso podermos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano. Quem de vocês esteve aqui durante as 7 quinta-feira, semeando no Senhor? Creio eu que você foi grandemente abençoado. Eu tenho certeza que vocês, se não colheu, ainda vai colher. Porque aquele que semeia no Senhor, com certeza, vai voltar para sua casa com os seus molhos. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a você a abrir a palavra do Senhor. Evangelho escreveu Lucas. Capítulo 1, versículo de número 37. Evangelho escreveu Lucas, capítulo 1, o versículo de número 37. Você que encontrou, coloque sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois para Deus nada é impossível. Vamos todo mundo? Pois para Deus nada é impossível. Amém? Você pode dar a mão a essa pessoa que está do seu lado? Você pode ser usado por Deus nessa hora, como profeta de Deus, como profetisa de Deus sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, declarar o impossível de Deus na vida dessa pessoa. Você não sabe o que ela está passando, você não sabe qual a sua real necessidade, mas você conhece o Deus do impossível. Você conhece o Deus que está acima de tudo. Você conhece aquele que é soberano, que é excelso, que é augusto. Você conhece aquele da onde emana todo o poder, toda a graça, toda a misericórdia, todo o bálsamo vem do Senhor. E como profeta e profetiza do Senhor, você pode declarar sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, para que o impossível de Deus pode chegar até a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós estamos num culto de oração, nós estamos no momento de clamar, de suplicar ao Senhor, Pai querido, e como igreja do Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, para declarar o impossível do Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai querido. Pai, visita cada um nesta hora, visita cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Pai. Eu não sei a necessidade, ó Pai, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor conhece o coração deste homem, o Senhor conhece o coração dessa mulher. Entra agora com graça, Senhor, muda a história, Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa a quebrar as cadeias, Pai. Começa a quebrar as cadeias, Pai. Começa a quebrar os grilhões. Começa a despedaçar o jugo agora, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, caia por terra agora. Seja agora neutralizado. Seja agora, Deus, aniquilado no poder que há no nome de Jesus. Ramaná. Pai, que o impossível do Senhor vem sobre esta casa, que o impossível do Senhor vem sobre esse casal, que o impossível do Senhor vem sobre esta família, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Talvez ele chegou aqui cansado, angustiado, triste, Pai. Já não tinha mais esperança, mas o Senhor é a esperança do teu povo, Pai. Manifesta com poder, manifesta com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nesta noite a tua igreja possa desfrutar do teu impossível, da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Pai. Fala conosco, Pai querido. Queremos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Seja com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar. Espírito Santo de Deus, sonda cada coração, cada vida nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glorifica Ele. Ele é Deus do impossível. Ele é o Senhor dos senhores. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Pode se assentar.
Os versículos que antecedem a esse que nós lemos, trata-se de um sacerdote chamado Zacarias, casada com Isabel, estéril e já com a sua idade avançada. Mas no momento em que ele estava exercendo o seu ministério como sacerdote, foi visitado por um anjo. E o anjo diz que o Senhor daria à luz a um filho a esse casal. Aos olhos humanos, não tinha como. Além de estéril, Isabel, também já estava em idade avançada o casal. Mas para Deus, nada é impossível. Eu não sei qual a vida que você está levando nesse momento, qual a situação. Eu não sei aquilo que você precisa, mas o Deus que te trouxe você aqui nessa noite conhece. Conhece você por dentro e por fora. Ele sabe da sua necessidade. E Ele quer manifestar o impossível dEle em seu favor nessa noite. Eu não vou pregar. Nós vamos ouvir um testemunho do que esse Deus do impossível pode fazer. Não foi só no passado. Não foi só enviar um anjo para falar com o sacerdote lá no Santo do Santo, onde nós cantamos aqui, aquele que já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Essa é uma realidade. Nem para desviar nós prestamos, porque nós já pisamos no Santo do Santo e a glória de Deus é sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos incomoda e nós não sabemos viver nesse mundo corrupto. O nosso prazer está na presença do Senhor, amém? Eu quero convidar a minha cunhada, Aretusa. A igreja esteve orando por ela quando ela passou por uma situação muito delicada, muito difícil, mas o Deus do impossível entrou na causa e em favor da Aretusa e mudou a história da vida dela. Aos olhos humanos e aos olhos da medicina, ela não era para estar aqui. Mas quando nós servimos um Deus do impossível, Ele faz a diferença. Amém? Vou passar a palavra para a Aretusa. Fica à vontade. Graça e paz, igreja. Eu gostaria de agradecer ao pastor Wagner pela oportunidade de estar aqui, ao Kennedy pelo convite que ele me fez. E queria dizer para a igreja que é um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouco da minha história com essa igreja que significa muito na minha vida. Quando eu mudei para Ipatinga, foi uma das coisas que eu senti mais falta, foi a igreja Shalom. E muito obrigada pela oportunidade. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 11. Nós leremos o verso 3, 4 e logo após o 25. Amém, igreja? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Pai, por tudo que tu és, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Graças te dou pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, Pai. Graças te dou, Pai, por essa história, Pai, que o Senhor escreveu na minha vida, Pai. Usa-me neste momento, Deus, para o louvor e adoração do nome do Senhor. Que o teu doce Espírito esteja falando às pessoas aqui presentes através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus me deu uma história, meus amados. Uma história que
eu não troco por nenhum momento de prazer, nenhuma viagem, nenhum tipo de festa, nenhuma outra coisa que venha me trazer prazer. Porque é uma história que me deu intimidade com o Senhor, porque é quando nós estamos fracos que nós estamos fortes. É uma história que me deixou, assim, reconhecer que eu sou totalmente dependente do Senhor. E quando meu esposo e eu, nós nos casamos, nós tínhamos sonhos, como todo qualquer casal. Nós tínhamos sonhos de constituir bens, nós tínhamos sonhos de construir uma família abençoada pelo Senhor, de ter filhos na presença do Senhor. E nós fazíamos planos de ter nosso primeiro filho após 2 anos de casado. E assim foi. Com 2 anos e 3 meses, eu descobri que eu estava grávida. E então, eu passei em uma lojinha de bebê, comprei uma roupinha, um sapatinho, peguei meu exame, coloquei lá dentro e pedi para que o rapaz da loja entregasse para mim e fiquei de longe observando. E quando ele entregou, que o meu esposo pegou aquela caixa, ele ficou sem entender. Para mim, mas por quê? Né? Um presente de criança. Aí, quando ele abriu, eu fiquei observando de longe, pela vidraça. Ele começou a balançar a cabeça e não se conteve. Então, eu entrei, nós nos abraçamos e foi só alegria. E depois nós fomos contar para o restante da família. Eu tive uma gestação tranquila. Eu vou pedir para colocar umas fotos aqui, só para que vocês vejam que eu tive uma gestação tranquila. Eu passei mal os 3 primeiros meses, mas nada além do normal de uma gravidez. Isso aí é uma foto em que eu estava pintando o quarto, porque eu gosto de artesanato, então eu mesma fiz questão de ornamentar o quarto da minha filha. Pode passar. Pode passar. Eu e meu esposo. Pode passar. Então, eu tive uma gestação bem tranquila. No dia 22 de novembro de 2009, eu acordei pela manhã com a bolsa se rompendo. Então, eu levantei logo da cama e aquele líquido ele foi escorrendo pelas minhas pernas. Então, eu chamei meu esposo, falei, amor, a bolsa rompeu. Aí ele me fez uma pergunta assim, né, marinheiro de primeira viagem. E agora, amor? O que a gente faz? Como assim? Agora a gente tem que ir para o hospital, que a Gabriela vai nascer. E o meu médico ele não se encontrava na cidade. E enquanto eu fui tomar meu banho, me arrumar, o meu esposo ele ligou para o médico, ele falou assim, não, pode ir para a maternidade, que vai dar tempo para Deus chegar. Então, quando nós chegamos lá, uma outra médica estava de plantão, já foi me examinando, e viu que tinha 1 centímetro de dilatação. Quando o meu médico chegou, após 5 horas de trabalho de parto, ele me examinou e havia o mesmo 1 centímetro de dilatação. Então, ele veio conversar com a gente e sugeriu um parto cesárea. Então, nós optamos pela cesárea. Foi um parto aparentemente tranquilo. Quando eu acordei da anestesia, a Gabriela já estava no quarto, já havia várias pessoas da família, e vieram, nossa, mas sua menina é muito linda, é a cara do pai, e o pai estava lá todo babão. E eles falaram, não, mas como você está bem, Eretus, seu abdômen está retinho, nem parece que você acabou de ter um bebê. No dia 23, o meu abdômen ele começou a dilatar. Eu vou pedir para que coloquem aí as outras fotos. Isso aí é quando eu já estava na maternidade, antes de ganhar a Gabriela, a Gabi, nós duas. Pode passar. Então, foi um parto aparentemente tranquilo.
E meu intestino, meu abdômen, então, ele começou a se distender. E o médico auscultou o intestino e falou que o intestino estava sem peristalse. Ele não estava funcionando. Eu não flatulava, eu não evacuava. Os gases só saíam por cima. E meu abdômen ele foi crescendo, ele foi dilatando cada vez mais. No dia 24, eu estava maior do que quando eu estava grávida. Podia ver o relevo do intestino grosso na parte superior do abdômen. E os médicos pediam para que eu conversasse pouco, para que não desse muito gás. Eu estava muito fraca, eles ainda pediam para caminhar um pouco pelo hospital, para ver se ajudava um pouco na eliminação dos gases e a voltar a peristalse do intestino. Então, no dia 24, pela noite, passou um outro médico, a pedido do meu médico, para me examinar. Ele olhou os meus olhos e viu que estavam muito pálidos e que a parte inferior do meu abdômen estava endurecida. Então, ele pediu um exame de sangue. E, nesse exame de sangue, constatou uma anemia fortíssima, que o sangue que se perde normalmente num parto não daria aquele grau todo de anemia. Então, ele suspeitou logo de uma hemorragia, pediu um ultrassom, e o ultrassom deu uma hemorragia entre tecidos. O sangue não havia atingido nenhum tipo de órgãos. Estava entre o tecido muscular e o tecido adiposo. Então, eles falaram, nós vamos ter que passar imediatamente por uma cirurgia para a retirada desse coágulo. Então, nessa mesma noite, por volta das 11h40, eu entrei para o bloco cirúrgico. E, nessa noite, eu tomei 3 bolsas de sangue. Vários enfermeiros tentaram um acesso à veia, mas devido ao meu estado nutricional estar debilitado, eles não conseguiam. Então, eles falaram, vamos sedá-la primeiro, porque ela está sofrendo muito, ela está sendo muito furada. Então, quando eu despertei da cirurgia, eu despertei que eles estavam terminando de enfiar uma sonda que ia do meu nariz até o meu estômago, uma sonda que me incomodava muito. Então, veio um terceiro médico, que eu ainda não conhecia, e falou, Aretusa, eu sou a pessoa que fez essa ruindade aí com você. Então, 2h da manhã, eles me levaram para o quarto, e naquela noite, eu sequer preguei os olhos. Tinha uma vidraça logo à frente da minha cama, e eu fiquei vigiando que o dia clareasse. A noite inteira eu fiquei vigiando. E eu sentia muita dor, era muita dor na coluna, era muita dor no local da cirurgia. Eu sentia uma sede imensa, mas eu não podia beber água. Enfim, o dia clareou. E os médicos começaram, então, a passar. E aí ele disse assim para mim, Aretusa, você teve uma síndrome de Ogilvy, que é uma doença que acomete idosos, que acomete gestantes, pessoas que são baleadas no abdômen. Devido a essa hemorragia que você teve, o coração ele se tratou de bombear o sangue para os órgãos mais vitais, como cérebro, rins e outros. E o intestino ele ficou meio que de lado. Então, ele paralisou. Então, começou, a partir daí, uma alimentação toda diferenciada para mim. Eu cheguei a passar 3 dias sem poder me alimentar, só tomando água, suco, Gatorade. E quando eles começaram a liberar a alimentação, era uma alimentação mais rala, uma sopinha, porque eu estava muito fraca. E a partir dali, o meu intestino ele voltou a funcionar depois da retirada desse coágulo. Mas eu não tinha controle sobre ele.
às vezes as pessoas iam me visitar, até mesmo sem saber do que estava acontecendo, e de repente acontecia. Para mim, nesse primeiro momento, foi até um pouco constrangedor, mas de repente acontecia. Ele falou assim: Aretusa, com essa síndrome de Ogilvy, o intestino, normalmente, ele tem de 3 a 4 centímetros. Com a síndrome de Ogilvy, o intestino, ele chega a 10 centímetros de dilatação, mas o seu chegou a 13 centímetros de dilatação. Dava para ver mesmo, irmãos, o relevo do intestino nessa parte superior aqui. Eu não podia amamentar a minha filha direito. Eu não conseguia mover direito na cama. Eles pediam para ficar movimentando a perna, para ver se eliminava um pouco dos gases. Para amamentar a minha filha, às vezes uma enfermeira ou a minha irmã vinha e segurava a Gabriela no ar para que ela pudesse mamar um pouquinho. Mas eu louvo a Deus porque o primeiro leite, que é um leite mais importante, que é o colostro, rico em anticorpos, eu pude dar para minha filha. Ali naquela maternidade, eu fiquei durante 9 dias. Eu vomitava muito, eu estava tomando Plasil, mas ainda assim não continha o vômito. Era um vômito bem escuro, um gosto amargo, com um aspecto de fezes. E nós guardamos, então, para que o médico pudesse ver. E ele falou: Aretusa, não é fezes, porque não tem cheiro de fezes, mas o aspecto era de fezes. Então, quando eu saí daquela maternidade, eu saí dali no dia 1º de dezembro. Ali naquela maternidade, nós comemoramos o aniversário do meu esposo. Ali naquela maternidade, o umbigo da minha filha caiu. Ali naquela maternidade, as lembranças que eu havia feito para dar para os visitantes foram entregues todas ali, porque ali eu fiquei por 9 dias. Aí o abdômen estava mais baixo, então eu recebi alta, mas eu ainda não tinha muito controle sobre o intestino. Eu fui para casa no dia 1º, no dia 3, o Kennedy mais a Estela foi até Governador Valadares me buscar e me trouxe aqui para Ipatinga, porque não tinha com quem eu ficar, porque tinha que cuidar de mim e da Gabriela. Isso não estava previsto para a gente. E quando nós partimos de Governador Valadares, eu deixei o meu esposo no portão, chorando com a nossa partida. Eu cheguei aqui no dia 3, no dia 4, na sexta-feira, surgiu uma reação alérgica na minha virilha, como se fosse uma assadura de bebê. E aquela reação alérgica, ela começou a se estender pelo resto do corpo, pelo abdômen, pelos braços, pelas mãos. E o intestino, ele voltou a paralisar novamente. Como era uma sexta-feira, a minha irmã Estela tentou falar com os médicos e não conseguiu. No domingo, o pastor Elcimar foi levar a ceia do Senhor para mim, e ele deixou uma palavra que ficou gravada. Ele falou assim: Aretusa, o Senhor, Ele nos livra de 2 maneiras. Ele nos livra da fornalha e Ele nos livra na fornalha. E o Senhor escolheu te livrar na fornalha. Aí me veio à memória a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estiveram na fornalha, e essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E eles saíram ilesos e nada de mal aconteceu. E assim aconteceu comigo. Eu estive numa fornalha, mas o Senhor em todo o tempo, Ele esteve comigo. Eu não estive só, porque Ele se fazia presente em todo o tempo, me fortalecendo em todo o tempo. Existiu, sim, alguns momentos de fraqueza da minha parte, alguns momentos de ansiedade, mas o Senhor logo vinha e me acalmava. Às vezes eu não tinha forças para orar,
Mas eu conhecia uma música, e aquela música ela se repetiu por diversas vezes na minha cabeça, que diz assim: Espírito Santo, ore por mim, peça a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas eu não consigo. Para mim, dormir, meus irmãos, era difícil, porque eu sentia muita dor na coluna. Eu não tinha lugar, eu não tinha posição. Eles colocavam um travesseiro de uma lateral nas costas, outro travesseiro na outra lateral, um travesseiro nas pernas para elevar e um travesseiro na cabeça. E eu ficava ali, imóvel. Então, a minha irmã, ela conseguiu falar com o médico na segunda-feira, e ele falou: traga logo para mim, para eu vê-la. Então, eu voltei para Governador Valadares e eu deixei a minha filha para trás. E quando eu cheguei naquele hospital, já num outro hospital, já havia um médico ali me aguardando até que o meu médico chegasse. Ele olhou para mim com cara de espanto. Falou assim: o doutor Anderson já te viu assim? Eu falei: já me viu pior. Então, ele já foi logo me internando. Logo em seguida, o meu médico chegou, já pediu uma série de exames. Eu passei por uma tomografia naquela mesma noite. Eu vou pedir para que coloque as demais fotos. Essas são as fotos de quando eu cheguei no hospital. O meu abdômen como estava. Essa foi a reação alérgica que me deu. E ela deu nos braços, na virilha, nas mãos. Passa para a próxima. Meu abdômen. Pode passar. Volta aquela outra foto. Na parte inferior aqui, próximo ao lençol, não sei se vocês veem um hematoma. Esse hematoma, ele apareceu logo após o parto. Ali foi aonde, creio eu, que foi aonde deu a hemorragia. Eu estava muito magra. De sexta-feira até segunda-feira, o dia que eu retornei para o hospital, as minhas maçãs do rosto, elas se afundaram. Eu tinha só barriga e as pernas inchadas. Mas eu estava muito magra. E eu estava muito ofegante, então eles me colocaram ali no oxigênio. A tomografia acusou líquido acítico, que é a popular barriga d'água. E eu passava por exames todos os dias. Todos os dias eu passava por exame naquele hospital. Foi indo, o acesso às veias foi ficando muito difícil. Eles conseguiam acesso, mas logo em seguida, devido às vezes estavam fracas, aquilo perdia e meus braços eles começavam a inchar. Passa para a próxima. Minhas mãos inchadas. Aqui a reação alérgica fez com que a pele da minha mão soltasse toda e meu corpo todo foi escamando. Passa. O meu braço inchado. Eles parece que ficavam até com medo de retirar aquele acesso ali e de não conseguir outro. Foi até então que eles resolveram colocar um catéter em mim. Pode passar? Acabou. E eu passava, então, por exames todos os dias. A minha família, ela foi muito importante para mim nesse momento. A minha irmã, Poliana, ela deixou o seu trabalho aqui, deixou o seu esposo e foi lá para ficar no hospital comigo. Cuidou de mim com todo zelo, com todo carinho. A minha irmã Estela e Kennedy não sabiam se ficava em Ipatinga ou se ficava em Governador Valadares. Eles iam quase que todos os dias para lá. E a presença deles ali me fazia muito bem. Meus irmãos, família é uma instituição do Senhor. São eles que estão do seu lado a todo tempo. E eu dou muito valor, eu glorifico muito a Deus pela família que o Senhor me deu. E eu estava tomando proteína
na veia, albumina, porque eu perdi muita proteína. Eu tomei ali mais 2 bolsas de sangue. Ao todo foram 7 bolsas de sangue. E começou, então, uma febre que ela não cedia. A minha irmã, ela passava a noite colocando compressas geladas, me levando para tomar um banho, para ver se aquela febre baixava, porque a febre ela não cedia. Então, nós começamos a questionar o médico o porquê daquela febre. Ele falou, pode ter N fatores. Pode ser o sangue que ela tomou, pode ser até mesmo essa proteína que ela está tomando na veia, os vários acessos que foram feitos. E a gente aguardava um diagnóstico para ver o que estava acontecendo. Os médicos, eles não queriam ir me operando de qualquer maneira, me abrindo, sem saber realmente o que estava acontecendo. Um dia, a minha irmã levou um álbum da minha filha para que eu pudesse ver. E quando eu peguei aquele álbum, eu comecei a chorar. Eles colocaram vários cartazes com frases da minha filha no quarto. O meu obstetra que estava ali, ele não se conteve, ele ficou constrangido, então, e saiu do quarto. E o médico, então, ele pediu uma segunda tomografia, e a segunda tomografia tornou a dar líquido acítico. O meu diagnóstico, ele não veio de exames. O meu diagnóstico, ele não veio de médicos. O meu diagnóstico, ele veio do Senhor. O Kennedy teve uma revelação na palavra, no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, que diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E o Kennedy falou, Aretusa, o Senhor me revela aqui que Ele está abreviando o teu sofrimento. O meu esposo, ele toda noite, quando ele ia para casa, ele colocava as suas mãos sobre o meu abdômen e sobre a minha cabeça, e ele profetizava que eu ainda ia sair daquele hospital juntamente com ele e que nós íamos criar a nossa filha nos caminhos do Senhor. Apareceu, então, um círculo vermelho, logo em cima do meu umbigo. E quando eu apalpava esse círculo vermelho, eu senti uma leve dor. Então eu mostrei para o médico e ele falou assim, nós vamos rasgar, porque deve ser um abscesso. Ele me levou para pequenas cirurgias e quando ele rasgou, um cheiro horrível tomou conta daquela sala. Eu pude ver o espanto no rosto dele, eu pude ver o espanto no rosto dos enfermeiros que ali estavam, porque era um cheiro muito forte. Ele falou, é líquido fecaloide. Ele fez um curativo, então eu voltei para o quarto. A primeira vez, logo após que eu fui me levantar da cama, aquele líquido ele começou a escorrer pelaquela fístula que ele havia abrido ali. E aquele líquido foi escorrendo pelo meu abdômen, pelas minhas pernas, molhou o chão do quarto, e aquele cheiro horrível tomou conta daquele quarto. Nessa noite, o meu esposo que passou a noite comigo, e nós passamos quase que a noite inteira lendo a palavra do Senhor e orando. Eu estava numa poltrona falando com o Senhor e ele estava logo à frente lendo a palavra. Quando eu abri os olhos,
começou a vazar líquido. Eles haviam colocado uma bolsa de colostomia descartável de 500 ml para que eu pudesse passar a noite. E aquele líquido começou a jorrar ali dentro. O meu esposo levantou, colocou a mão sobre o meu abdômen e começou a orar e pedir ao Senhor para que expulsasse todo aquele líquido. Então, aquele líquido foi vazando, a ponto de encher aquela bolsa e transbordar. Naquela noite, encheu-se 3 bolsas de colostomias de 500 ml de líquido fecaloide. Eu fui deitar, consegui dormir um pouquinho por volta das 4 horas da manhã. Quando deu 6 horas da manhã, o meu médico chegou e falou assim: Aretusa, o seu abdômen, ele rompeu. O seu intestino, ele rompeu. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia. E dependendo como estiver o seu intestino, vai ser necessário você usar uma bolsa de colostomia durante uns 30 a 40 dias. Eu descansei no Senhor, meus irmãos. Eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. E a minha família perguntou para ele como que eu havia recebido a notícia. E ele falou assim: não, ela recebeu bem. Mas ele já havia preparado o meu esposo, já havia preparado a minha família para o pior. Porque eu estava muito debilitada. Ele ficou com medo de que eu não suportasse tamanha cirurgia. E eu fui para o bloco cirúrgico, então ele falou assim: Aretusa, por que você está franzindo as testas? Você está com medo? Eu falei assim: não, eu estou falando com Deus. Aí ele falou: isso é bom. E eu não me lembro de mais nada. Quando eu despertei, então, da cirurgia, eu estava na UTI e a primeira coisa que eu fiz foi levar a mão no meu abdômen para ver se havia sido necessário colocar a colostomia. E lá estava. Então, veio o meu médico e ia me explicar tudo o que havia acontecido. Ele falou: Aretusa, você passou bem durante a cirurgia, seus sinais vitais permaneceram todos constantes. Mas nós tivemos que colocar a bolsa de colostomia, porque eu tive que tirar 15 centímetros do seu intestino grosso, porque estava já em estado de putrefação. E aquela noite eu recebi a visita dos meus cunhados, eu recebi a visita das minhas irmãs, do meu esposo ali na UTI. Bem à frente tinha um relógio que eu ficava vigiando aquele ponteiro. Eu não sabia se era 5 horas da tarde, eu não sabia se era 5 horas da manhã. E eu fiquei ansiosa para que aquela noite passasse logo. E o Senhor, Ele mostrou a todo momento que Ele estava comigo, Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. O médico que estava de plantão ali naquela noite, ele era membro da nossa igreja, e ele sempre passava ali pelo meu leito, e eu pedi: doutor Isaac, esteja orando por mim. Ele falou assim: eu já estou orando por você, Aretusa. Eu sentia muita dor naquela noite. Era muita dor na coluna, muita dor no local da cirurgia, era muita sede. Eu pedia água, mas eu não podia beber água. Eles então molhavam uma gazinha e vinha colocar na minha boca, e eu sugava aquela água ali com tanta intensidade. Era tanta sede que se me desse uma garrafa de 2 litros, eu beberia ela toda de uma vez. E meu esposo falou assim: doutor Isaac, tem como aplicar uma medicação para a dor? Ela está sentindo muita dor. Eu não posso fazer mais medicação para a dor, ela já tomou 4 morfinas. Morfina é um analgésico que é muito usado em pessoas com câncer, já no estado terminal. E eu já havia tomado 4 e a minha dor não cessava. E pela manhã, então, passou um outro médico e eles discutiram e resolveram, então, me liberar para o quarto, porque meus sinais vitais permaneceram constantes no decorrer daquela noite. Então, eu glorifiquei ao Senhor, porque estar naquela sala de UTI é muito ruim, é um lugar muito ruim de se estar. E no quarto eu podia estar com a minha família, eu podia receber amigos, e várias pessoas foram me visitar ali, pastores, irmãos da minha igreja, amigos, parentes, e sempre falavam: olha, a igreja está orando por você,
A igreja Shalom está orando por você. Pessoas que eu nem conhecia, igrejas que eu nem conhecia, estavam orando pela minha vida. Eu vou pedir para que coloque as outras fotos aí. Essas são as fotos após a cirurgia. Eles tiveram que fazer um ponto bem grosseiro, porque se caso o organismo fosse expulsar, qualquer secreção sairia. A fístula está ali bem acima do meu umbigo. Daquele buraquinho ali, ficou drenando por vários dias um líquido purulento, sangue com pus. E o meu médico, ele passava 2 vezes, todos os dias, para fazer o curativo, para drenar aquele líquido ali. Ele jogava bastante soro e falava assim: Aretusa, nós vamos matar essas bactérias tudo afogada aqui nesse soro. Eu louvo a Deus porque o Senhor também enviou esse médico, era um médico muito humano. E a troca dessas bolsas, elas eram muito difíceis, porque meu abdômen, eu não sei se é devido à gestação, se é devido ao meu estado, ele encheu de pelos. Então, quando ia arrancar aquela cola, doía demais e tinha que puxar devagarzinho. Pode passar. Aí sou eu orando. Aí, depois de que já tinha tirado... Vocês podem ver os pelinhos ali no abdômen? Pode passar. Pode passar. Pronto. Então, ficou drenando por vários dias esse líquido purulento ali do meu abdômen. O Senhor, quando Ele deu aquela palavra para o Kennedy, que Ele estava abreviando o meu sofrimento, porque o meu intestino, ele se rompeu, poderia ter ocasionado problemas bem maiores, porque o Senhor fez com que o organismo, ele criasse uma bolsa em que ficou alojado todas aquelas fezes. As fezes, ela não contaminou nenhum tipo de órgão, porque poderia ter dado uma infecção generalizada. Então, o Senhor abreviou o meu sofrimento. O Senhor fez com que o organismo criasse essa bolsa e todo esse líquido ficou alojado ali. E naquela bolsa que ficou drenando esse líquido purulento depois. Nesse hospital, eu fiquei por 16 dias. E no outro 9, ao todo foram 25 dias no hospital. Eu recebi alta no dia 23 de dezembro. O médico falou: Aretusa, eu vou te liberar, porque seu estado já está mais estável. Eu fui apresentando melhoras a cada dia. Eu vou liberar para que você possa passar o Natal e o Réveillon com a sua família. Então, no dia 23, eu fui para casa. No dia 24, a minha filha chegou. Ela foi daqui para Governador Valadares. Era um momento para eu me alegrar, porque eu estava na minha casa, eu estava com a minha família, eu estava com a minha filha. Mas eu deixei que pensamentos ruins fossem tomando conta da minha cabeça, da minha mente. Em Lamentações 3, nos fala da fraqueza de Jeremias, onde ele começa a deixar que pensamentos ruins tomem conta da sua mente. Mas logo em seguida, Jeremias, ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ela não tem fim, novas são a cada manhã. Jeremias não ficou olhando para baixo, ele não ficou olhando para os problemas. Jeremias olhou para cima. Jeremias olhou para Deus e falou: a minha porção é o Senhor, portanto, eu esperarei nele. E assim eu fiz. O Kennedy, mais o meu esposo, eles sempre vinham me dar uma palavra de ânimo.
E eles nunca me deixavam ali me abater. O Kennedy abriu uma palavra e me deu para que eu lesse. E eu debrucei sobre aquela Bíblia e comecei a chorar. E eu clamava: Senhor, abrevia o meu sofrimento, Pai. Porque o inimigo, ele começou a lançar coisas na minha cabeça do tipo assim: você não vai livrar dessa bolsa. Você vai depender dessa bolsa do resto da sua vida. Então eu comecei a me abater com isso. Mas o Senhor, Ele é maior. Então o Espírito Santo do Senhor, Ele falava mais forte ao meu coração e me trazia ânimo. E então essa colostomia que estava prevista para ficar de 30 a 40 dias, ela ficou por 70 dias. Aconteceram algumas coisas, o médico teve que viajar, então eu preferia aguardar o retorno dele. E no dia 22 de fevereiro, eu voltei para o hospital para que fosse feita a cirurgia de reversão. Essa aí é logo após a cirurgia de reversão, foi como a cicatriz ficou. E a cirurgia correu tudo bem. Ele falou: Aretusa, você vai ficar por 2 dias aqui no hospital para a gente ver como é que vai ser a aceitação do alimento. Então, eu comecei a me alimentar, primeiro água, depois suco, depois um alimento, uma sopinha bem rala, batida. Então, ele me liberou para casa. A primeira semana foi só alimento batido, sopinha de legumes, tudo tinha que ser batido. Deu o 3º dia e meu intestino ainda não havia funcionado. Eu ainda não tinha evacuado. Então, mais uma vez, eu deixei me abater. E meu esposo, vendo que eu estava abatida, e a minha família me ligou, o Kennedy me ligou, esteve orando comigo. No 4º dia, então, eu vim a evacuar. E eu saí do banheiro numa alegria tão grande, eu corri e compartilhei com o meu esposo. Nós nos abraçamos, nos alegramos, e a minha família chegou logo em seguida, ali naquele mesmo dia, porque eles perceberam que eu estava um pouco abatida e foram para lá me dar uma força. E a gente contou para ele, e a partir daquele momento, o meu intestino ele voltou a funcionar normalmente. Todos os dias ele funcionava normalmente. Glória ao Senhor Jesus. E então, fugiu a mente aqui. Aí ele começou a funcionar normalmente. Quando estava dando 60 dias, porque o médico pediu para que eu ficasse 60 dias sem pegar a Gabriela, para esperar a recuperação. Eu havia pegado a Gabriela uma semana antes do dia 22 de fevereiro, que foi o dia da reversão. Eu havia pegado ela um pouquinho mais sentada. Não tinha como eu abraçá-la direito, eu pegava ela de lado. E eu ficava olhando as minhas irmãs, eu ficava olhando a minha sogra, que foi ajudar a cuidar dela, uma amiga que foi daqui de Patinga para lá, para ajudar a cuidar dela, o meu esposo. Eles pegavam e deitavam ela de bruço assim no peito, e ela ficava quietinha nos momentos de cólica. E eu olhava, mas dentro do meu íntimo, chorava. Ai, como eu queria pegar a minha filha daquele jeito. Ai, como eu queria poder abraçá-la. Ai, como eu queria poder amamentá-la, poder sentir o calor do teu corpo. E eu não podia. Mas eu também não comentava, porque era uma coisa que trazia bem para minha filha. Nos momentos de cólica, eles colocavam e ela ficava tranquila. Então, eu não comentava nada com ninguém. E passaram, então, esses 60 dias, logo após a reversão. Aí eu falei: glória a Deus, está terminando, eu vou poder pegar a minha filha agora.
E eu estava na casa da minha sogra, passei lá esses dias. E quando estava terminando esses 60 dias, me bateu uma dor muito forte, como se fosse uma dor no estômago. E as minhas pernas, elas ficaram dormentes. Eu fiquei muito fraca, minha pressão caiu muito. Então, me levaram para o pronto atendimento. E quem estava lá de plantão? O médico que havia cuidado de mim. Ele já conhecia toda a minha história. Ele sabia o que eu havia passado. Então, ele pediu alguns exames, pediu um ultrassom. E nesse ultrassom, constatou que eu estava com pedra na vesícula. Mais uma cirurgia. Aí eu conversei com ele, doutor Anderson, essa cirurgia, ela tem que ser de imediato? Porque eu já perdi tanto tempo com a minha filha, já está nos dias de eu pegá-la, de eu poder cuidar dela. Aí ele falou, Aretusa, pode acontecer de você ter uma outra crise. Então eu resolvi esperar um pouco, porque a minha sogra também estava para aposentar, e ela, logo após ela aposentar, eu faria a cirurgia. A minha sogra aposentou em julho, ela aposentou num dia, no outro dia eu dei a cólica. Então, eu voltei para o pronto atendimento e eu marquei logo, então, a cirurgia de vesícula. Estava uma cicatriz bem mais grosseira. Então, ele aproveitou, ele falou, Aretus, nós vamos aproveitar esse mesmo local para fazer a cirurgia. Então, ele melhorou um pouco o aspecto da cicatriz. Mas a minha cicatrização, ela não é tão legal. Mas eu louvo a Deus por essa cicatriz. Eu louvo a Deus pela minha história. Paulo, ele questionava a Deus pelo o espinho na carne. E eu questionei o Senhor pela minha cicatriz. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Hoje eu tenho uma cicatriz que é a prova de um milagre que o Senhor operou na minha vida. Eu não sei qual é a sua cicatriz. Eu não sei qual é o seu problema. Se é o seu filho que está nas drogas, na prostituição, se é o seu esposo, a sua esposa que está na prostituição. Eu não sei qual é o seu problema, mas de uma coisa eu tenho certeza. O nosso Deus é um Deus que tudo pode. Nós precisamos ter fé e firmar na rocha que é o Senhor Jesus. E eu me firmei nessa rocha que é o Senhor Jesus. Esse problema passou, outros problemas vieram. E uma coisa a gente tem certeza que quando o problema passa, né, porque nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. De uma coisa nós podemos ter certeza, que outros problemas virão. Mas de outra coisa a gente também tem certeza, que nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele não mentiu para nós, o Senhor, Ele não mente para nós. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E não há nada mais gostoso do que depois que você passa por um problema, que você olha para trás e vê o agir do Senhor na sua vida. E vê o cuidado do Senhor, o amor do Senhor para conosco. A misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, o choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela certamente, ela vem pela manhã. Você pode crer nisso. Hoje, eu vivo os sonhos de Deus para a minha vida, que é a minha família, que é o meu esposo, que é a minha filha. Eu vou pedir para que eles venham aqui à frente. Eu não sei se todos os conhecem. Vem cá, Gabi. Hoje ela está com 6 anos, essa princesa, e é uma bênção nas nossas vidas. Né, Gabi? Esse é meu esposo. Eu louvo a Deus pela vida dele, que ele esteve ao meu lado o tempo todo. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que ainda não se casaram. Eu
quero deixar uma palavra para você. Que não se apresse, que busque no Senhor o seu companheiro. Porque não há nada melhor do que você ter uma pessoa que você pode confiar ao seu lado. Uma pessoa que está no seu lado, não para os momentos só felizes, mas que está no seu lado para sofrer com você, para se alegrar com você. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque nós passamos alguns meses sem poder nos relacionar. E ele esperou com paciência no Senhor. Talvez, se você procurar um casamento fora da presença do Senhor, essa pessoa, se você vier a passar por um problema, essa pessoa pode não ter força para te esperar. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu sei que esse testemunho, ele não é só meu. Esse testemunho, ele é meu, ele é do meu esposo, ele é do meu cunhado, ele é da minha irmã Poliana, ele é da minha irmã Estela, ele é da minha família, que sempre esteve ao meu lado em todo o tempo. Em todo o tempo. Sempre esteve me apoiando e me dando palavras de conforto, palavras de ânimo, em todo o tempo. E eu sei que o meu esposo, ele sofreu muito. Que ao voltar para casa sozinho, ele sofreu muito. Eu nunca pedi isso para ele, mas sabendo que esse testemunho também é dele, eu vou pedir para que ele compartilhe um pouquinho aqui com os irmãos de como foi os momentos em que ele voltava para casa e não estava nem eu e nem a Gabriela. Eu vou pedir para que ele conte para vocês um pouquinho. Me surpreendeu. Gente, a paz. Mas realmente foi um momento muito difícil. E quando ela engravidou, eu falava, meu Deus, meu sonho era ter uma filha, o Senhor nos deu, mas eu falava, eu não posso criar minha filha sozinho. Eu sozinho, sem a minha esposa, não dá. E eu falava com o Senhor, meu Deus, a família é um projeto do Senhor. E eu não abro mão da minha família, não abro mão da minha esposa ao meu lado. E durante esses dias, quando eu saía do hospital, algumas vezes eu ficava com ela, outras a Poliana ficava, porque mulher tem mais jeito de lidar, e eu tinha que estar no trabalho também. Mas, em nenhum momento, eu deixava de crer que ela estaria do meu lado. E quando eu ia no carro, às vezes eu colocava hino, ou às vezes eu, sem música, e orando, eu colocava a minha mão sobre a poltrona ao lado, onde que ela sempre estava, e falava com o Senhor, meu Deus, é só a minha mulher que vai sentar aqui. É ela que vai estar aqui comigo. Eu não aceito outra pessoa aqui do meu lado, a não ser ela. Eu profetizo que ela vai voltar. Eu creio, porque a família é projeto do Senhor. É uma herança. E às vezes, quando eu estava em casa, durante todos esses dias, em nenhum momento, eu dormi na nossa cama. Eu dormia no chão. Eu colocava um colchão no chão ou na sala, e antes de dormir, eu ia orava do lado dela, onde que ela deitava, e falava, eu profetizo que a minha esposa vai voltar, porque é ela quem vai dormir do meu lado, é ela que eu quero aqui. Eu não abro mão disso. Então, e foi assim durante todos os dias que ali ela ficou. E hoje, vocês podem ver que minha família está aqui, Gabriela não para, e eu glorifico a Deus, porque o Senhor, aquilo que Ele tem para nossas vidas, para a minha e para a sua, Ele é fiel para cumprir, gente. Então, não abre mão desse Deus, não deixe fraquejar a sua fé, sabe? Sempre fique firme nessa rocha, porque eu tenho certeza que Deus ele vai ser fiel às suas orações.
E eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui, porque nós já fomos dessa igreja quando moramos aqui, e eu sei que o Kennedy pedia à igreja, o pastor Kennedy, né, desculpa que eu tenho costume, que é meu amigo, é um parente, falar Kennedy, e ele pedia à igreja para estar em oração, orando pela vida da Aretusa, para que Deus pudesse livrá-la. E as suas orações, está aqui a resposta. Então, creia na oração de cada um aqui, que a sua oração tem poder. Deus, Ele ouviu a oração de vocês, e aqui está a resposta da oração de cada um. Eu glorifico e louvo a Deus pela vida de cada um. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Amém. Vamos orar. Amém, igreja? Esse é o Deus do impossível. Eu quero te convidar você a ficar de pé, nós queremos orar. Eu lembro quando eu saí daqui, Deus me deu a palavra, e nós chegamos lá no hospital, e nós começamos a orar. Deus tomou aquele lugar em glória. Deus, a gente podia sentir a presença assim tão maravilhosa. E eu lembro que nós saímos para tomar um café, ia resolver um negócio na loja, no shopping. Quando eu estava na padaria, a Poliana fez o contato, volta que estourou, a fístula vazou e começou a jorrar fezes para todo lado, assim. Foi aonde Deus abreviou aquilo que Ele queria do sofrimento da vida da Aretusa. E Deus quer abreviar também o sofrimento da sua vida, da minha vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu volto a repetir. Mas eu sei que o Deus do impossível, Ele está presente aqui neste lugar. Eu não quero chamar você para vir aqui à frente, mas eu quero que você aí, onde você está, você comece a clamar ao Espírito Santo de Deus, para trazer na memória aquilo que você precisa, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, talvez uma enfermidade que você vem sendo tão somente atormentado há tanto tempo. Talvez você está passando por uma situação financeira, talvez o seu lar, o seu casamento. Eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Aí onde você está, eu quero orar e Deus vai agir na sua vida. Quem sabe você está com problema na coluna, quem sabe você está com problema no rins, quem sabe você está com enxaqueca. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. Eu sei que o Deus soberano, Ele está aqui neste lugar. Ele te trouxe você aqui nessa noite. Ele te trouxe nessa noite com um propósito. E Ele quer manifestar a graça dEle em seu favor. Eu quero te convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero te convidar você a orar, a buscar do Senhor, tão somente para que Ele venha abreviar a sua dor, o seu sofrimento. A você dizer para Deus nesta noite: Deus, quebra as cadeias, Senhor. Cura, Senhor. Manifesta a tua graça. Manifesta o teu poder nesse momento. Eu quero crer que nesse momento, quando nós orarmos, você vai receber o milagre de Deus sobre a sua vida, aonde você está. Aonde você está. Assim como Deus agiu em favor da vida da Aretusa, assim como Deus manifestou a graça dEle e abreviou a dor e o sofrimento dela, assim também Deus quer fazer na minha vida, quer fazer na sua vida, nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo agora, Deus, libera dos céus uma unção de cura sobre a tua igreja, Pai. Meu Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar agora, Pai. Nós cremos no poder do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que tudo está no controle do Senhor. Do Senhor emana graça, Pai. Do Senhor emana cura. Do Senhor emana misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode tocar agora. Não é um toque da mão de um homem, de um pastor, de um padre, de um bispo, não. É a mão do Deus Todo-Poderoso. Toca agora, Senhor. Toca onde o médico não pode tocar. Toca onde, ó Deus, um exame médico, um diagnóstico não pode chegar. Mas o Senhor pode, através do teu Espírito Santo. Toca agora. Toca neste homem. Toca nesta mulher agora, Pai. Toca agora, Senhor. Que essa enfermidade seja curada agora. Pai, em nome de Jesus. Se o Senhor quiser, ó Deus, vidas vão sair daqui curadas, saradas, restauradas, pelo poder do toque do Senhor, Pai.
Toca agora, Senhor. Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir porta agora. Abre porta agora, Deus, para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Não é a mão do homem, não é a mão do homem, Deus. É a mão do Senhor tocando na tua igreja nesta noite. É a mão do Senhor, é o teu Espírito Santo, ó Deus, tocando nas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, que eles possam testemunhar do teu poder. Deus, todo espírito de enfermidade caia por terra agora. Todo espírito de doença caia por terra agora, Senhor. Ó Deus, para que a tua igreja possa experimentar do Deus do impossível, Pai, nesta noite, Pai. Toca, Jesus, de maneira muito especial. Visita cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Eu creio no toque do Senhor, Pai. Eu creio como Jesus tocou aquela mulher há 18 anos encurvada, Deus, por uma enfermidade, ó Deus, que Satanás prendia, Senhor. O Senhor pode tocar agora, Senhor. O Senhor pode tocar, assim como o Senhor tocou os olhos daquele cego e ele voltou a enxergar, Pai. Eu creio que nesta noite o toque do Senhor vai fazer a diferença no meio da tua igreja, Pai. Toca, Senhor. Toca como o Senhor tocou na vida da Aretusa. Meu Deus, toca. E eu quero já glorificar, exaltar o teu nome, Deus. Eu já quero engrandecer o nome do Senhor. Porque grandes coisas o Senhor fez a ela, Senhor. Por isso nós estamos alegres. Por isso a tua igreja regozija, Senhor. Porque nós servimos um Deus de poder. Um Deus soberano, um Deus excelso. Um Deus que tudo pode. Continua abençoando a tua filha. Ó Deus, por onde ela passar, ela possa levantar altar para o Senhor. Ela possa testemunhar, ó Deus, daquilo que o Senhor fez na vida dela. E daquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai querido. Abençoa ela. Abençoa o Tiago. Abençoa a Gabriela. Abençoa como família, Senhor. Meu Deus, que eles nunca, Deus, venha desistir de estar na tua presença. Mas sempre, ó Deus, poder falar das grandezas do Senhor realizado na vida dela e no meio da sua família, Senhor. Usa o Tiago com poder e graça, Senhor. Usa, Senhor, a Aretusa, Senhor. Usa a Gabriela, Senhor, por onde passar. Nós queremos abençoar a vida deles, ó Pai, com toda sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aretusa, muito obrigado. Deus abençoe, Tiago. Em nome de Jesus, pastor Wagner Bretas. Deus abençoe. Que bênção, né? Então, a experiência do Tiago e da Aretusa serve para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada. Nós passamos por momentos difíceis, mas confiantes no Senhor. E esses momentos, quando estamos passando, são difíceis, mas eles produzem para nós uma proximidade com Deus muito grande. Eu falo que é a hora que o cristão mais ora, mais sente a presença de Deus, onde o Senhor verdadeiramente tem liberdade de falar conosco. Nós já estamos encerrando, e eu só não entendi, Tiago, que a Aretusa falou que a menina era bonita, e depois falou que a menina parece com o pai. Eu queria que ela definisse se a menina era bonita ou se parece com o pai, não é verdade? É os dois, né? Diz ele que é os dois, né? A menina é bonita, agora se parece com o pai, eu acho que não, hein? Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Graças a Deus, né? É bonita e parece com o pai, né, Aretusa? Ah, muito bem, graças a Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, o Senhor tem feito maravilhas. E a tua igreja, Senhor, tem experimentado milagres. O Senhor é Deus de milagres. É Deus que está presente. E aquele que crê tem, Senhor, experimentado do Deus vivo presente em sua vida, Senhor. A nossa semeadura, ainda que andando, chorando, com certeza, Senhor, voltaremos com o nosso feixe cheios de alegria, como essa família hoje pode glorificar o teu nome com alegria, porque o Senhor está presente. Deus, visita essa família que está conosco também, cada irmão, visita essa casa, e Deus, que a paz do Senhor alcance essa casa, e a benevolência do Senhor alcance essa família,
é a minha oração, abençoando cada família que aqui está representada, em nome de Jesus. Que essa vida se fortaleça no Senhor. Continue abençoando o Tiago, a Aretusa, a filhinha deles. Abençoe essa casa com poder e graça, que onde eles estiverem, eles contem o testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito na vida deles, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado. Leva-nos em paz, Senhor, debaixo da tua mão de poder e graça. Dá-nos a tua bênção, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Vá na paz. Muito obrigado a todos que estão nos visitando, ao Tiago, a Aretusa. Deus abençoe a cada um de vocês. A Poliana, né, que está aí. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Cumprimente um ao outro. Vá na paz.